Fala pessoal do primeiro ano, vamos para mais uma aula de história. Nós vamos fazer uma revisão aqui de conteúdos, certo? Algo que a gente já estudou na aula passada. Nós vamos abordar então a questão do imperialismo na África, tá? O que foi esse fenômeno durante aí os séculos XIX, tá? Então foi um contexto social, político, econômico. E numa futura aula a gente vai ver a questão das principais formas de resistência do caso dos povos africanos. Então aqui a gente tem a habilidade do currículo paulista. Bom, no século XIX e início do século XX surgiu então um novo pensamento sociológico por teorias, né? Foi influenciado pela teoria do Charles Darwin e recebeu no século XIX essa teoria como darwinismo social. O darwinismo social, gente, era uma justificativa da questão para explicar o desenvolvimento das sociedades humanas, né? A questão do Charles Darwin era a teoria dele era uma questão da evolução biológica, né? Então, no século XIX e século XX, essa teoria de Darwin vai ser baseada para justificar essa dominação, né? Tem um discurso preconceituoso e excludente, onde essa corrente, essa teoria vai afirmar que as sociedades europeias eram superiores e eles estavam destinados, então, no caso, levar o fardo, né, do homem branco para essa civilização e para um desenvolvimento. Na atividade, vocês tinham que pesquisar os termos darwinismo social, fardo do homem branco e missão civilizatória. Então, caracterizando o imperialismo, turma, era o primeiro termo que vocês deveriam fazer a pesquisa. O imperialismo é um conjunto de ações motivadas principalmente por quê? Por busca. Opa! Deixa eu voltar aqui. O imperialismo era um conjunto de ações motivadas principalmente por quem? Matérias-primas, mercado consumidores e mão de obra barata. A Europa estava vivenciando a Revolução Industrial, né? Já na sua segunda fase. Então a segunda Revolução Industrial trouxe novas tecnologias no ramo da energia elétrica, tá? Então nesse contexto da segunda Revolução Industrial, já não era mais somente na Inglaterra. Então essa disputa por concorrência para mercados consumidores já estavam envolvendo diversos países europeus, tá? Também definindo melhor o imperialismo, ele consiste numa política de expansão e domínio territorial, cultural, econômico de uma nação, né, os países europeus, as grandes potências da época, sobre outras. Quais são os continentes que vão ser visados nessa dominação? A África, principalmente a África, e a Ásia, tá? Então há uma disputa econômica, um acirramento, né, entre as potências França e Inglaterra. A unificação da Itália e da Alemanha, que eram reinos e se unificaram tardiamente, né, como estados e grandes potências, então também vão entrar nessa corrida imperialista para disputar um pedacinho lá daquele continente, né? Não querem ficar para trás. Então eles precisam, como a gente já falou, de mercados consumidores, matérias-primas e mão de obra barata. Então vocês precisam se atentar a essa questão aqui. Quais eram os objetivos dessas grandes potências, tá? As teorias e justificativas ideológicas, como a gente viu do darwinismo social. E a missão civilizatória, né? Um terminho que vocês precisavam pesquisar também, que era a questão
do levar progresso, levar desenvolvimento, né? Quem já assistiu Tintin fala muito sobre isso, né? A questão do personagem em contato com aqueles povos africanos, sempre levando a tentativa de levar algum tipo de progresso, né? Só que não. Bom, o mapa aqui evidencia a divisão territorial política do continente africano, né, que foi estabelecido pela Conferência de Berlim em 1885, já aí no final do século XIX. Então, essa divisão foi estabelecida, né, para criar algumas regras de ocupação. Então, se a gente notar aqui no mapa, essa faixa de azul, né, pertence então à França. Então, todos os pedacinhos de azul pertenceu à França. E o rosa pertenceu aqui à Inglaterra, as grandes outras potências, tá? Antes da divisão, o continente tinha sua própria unidade territorial estabelecida, né, pela questão da divisão de reinos e de grupos étnicos. Mas então, professor, não tinha ninguém na África? Como eu acabei de falar, né, gente? Tinha sua própria divisão. E mais pra frente, essa resistência, né, essas fronteiras artificiais que foram estabelecidas pelos europeus, pelas grandes potências, vai surtir muitas consequências, tá? Quais são essas consequências? Se a gente notasse na divisão, existia vários grupos rivais e agora eles vão ter que conviver entre si, né? Então essa questão étnica perdura até hoje na África por conta dessa dominação, tá? Bom, será que realmente foi uma missão civilizatória de progresso? A gente nota aqui a África sendo dividida como se fosse um próprio bolo, né? Entre os líderes aqui de cada potência. Não, ainda não é hora de dar tchau, pessoal. Volta. Boa. E a gente tem uma vítima das atrocidades dos belgas no Congo, né? A Bélgica então dominou o Congo. E aqui a gente tem uma imagem muito forte de uma das atrocidades que ocorreram, né? Então, lembrando, o imperialismo foi uma política do século XIX, domínio territorial. Ele também pode ser chamado de neocolonialismo, tá, turma? Porque é um novo tipo de colonização, visto que a colonização do século XV e XVI, que foram estabelecidas por Portugal e Espanha, né, tiveram um objetivo diferente do que essa colonização do século XIX, já que buscava matéria-prima, mão de obra barata para os seus mercados consumidores, sempre na questão de competição. Isso é interessante vocês estudarem, né? Porque é uma das causas da Primeira Guerra Mundial, tá? Então aqui eu deixo o meu tchau para vocês e a próxima aula tem explicação e continuação, tá bom? Tchau, tchau, galera.